chefe do Exército, pede a Moraes que militares condenados não sejam algemados na hora da prisão. Vejam esse texto. Dificilmente, nessa semana, vocês vão encontrar algo mais humilhante do que isso. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Antes de eu entrar no ar, eu estava vendo que as coisas... Ontem a gente falou bastante, né, sobre... Foi ontem que a gente falou sobre as diferenças entre Berlim e Belém. Mas parece que as coisas agora estão pegando fogo na Flop 30. Talvez um pouco mais literalmente do que se esperava. Eu acho que só aí, nesse incêndio, mais CO2 foi emitido, tanto pelos extintores quanto pelo próprio incêndio. Eu acho que mais gases de estufa foram emitidos aí do que foram evitados com toda essa reunião absolutamente estúpida, né? O Trump já tinha feito piada de que eles tinham devastado um pedaço da floresta para fazer uma conferência climática no Brasil. A gente lembra disso. Mas no final das contas não foi só isso. Os caras realmente criaram um incêndio em Belém. Agora, por que é isso, né? Por que essa vergonha? Uma conferência que já não levou a lugar nenhum, que foi boicotada por boa parte dos países, que virou chacota do presidente Trump nos Estados Unidos, que virou chacota... Pode deixar o fogo pegando fogo aí no fundo, Bruno. Que virou chacota na Alemanha, né? Então, chacota em absolutamente todos os lugares, e que não cumpriu absolutamente nada, a não ser agora mais esse incêndio. Deixa rolando aí a imagem do incêndio. Mais esse incêndio, que eu acho que é uma constatação simbólica daquilo que foi esse negócio, porque você fazer evento em cidade que não tem condições de fazer evento não é um problema só do ponto de vista logístico, não é um problema do ponto de vista só de infraestrutura para receber turista, né? Se você vai ficar num barco de luxo pago pelo contribuinte, pelo pagador de impostos brasileiro, tudo bem, mas não são só esses os problemas. O problema é que você tem que criar uma infraestrutura meio que às pressas, improvisada, porque não há um pavilhão de um centro de convenções, não há um World Trade Center, não há um Rio Centro, não há um centro de convenções apto a receber um evento desse tamanho em Belém. Então é tudo feito nessas... Deixa essas imagens aí, Bruno. É tudo feito nessas tendas que, obviamente, são muito sujeitas a incêndio. O incêndio acabou controlado depois, mas obviamente, mais um vexame do Brasil, né? E o que trouxe a Flop 30 a não ser um vexame internacional e um vexame doméstico, um vexame pro próprio povo brasileiro, com até os jornalistas propagandistas do regime criticando as coxinhas de R$30 que estavam comendo. Então, fica aí não é essa nossa pauta, mas está aí nos nossos antes de entrar no nosso programa. Corrobora aquilo que a gente está falando ontem. Eu tenho certeza que, aliás, a gente devia ter pego o centro de convenções de Berlim, né, para mostrar como é que é o centro de convenções de Berlim. Eu tenho absoluta certeza que Berlim tem um centro de convenções espetacular, ou deve ter uns 5
centro de convenções espetaculares e que isso dificilmente estaria acontecendo lá. Né? Acho que o último incêndio relevante em Berlim foi do Reichstag, que quem colocou foi o próprio Hitler, e o Alexandre aprendeu, fez igual no 8 de janeiro no Brasil. Entendedores entenderão a referência. Voltando para a nossa pauta propriamente dita, eu começo de fato aqui o Paulo Figueiredo Show retomando um assunto que eu trouxe em primeira mão nesta semana, na terça-feira, que foi a reunião entre o Alexandre de Moraes na casa do comandante do Exército, General Frajola, acompanhado também do ministro da Defesa, José Múcio. Eu trouxe aqui em primeira mão e naquela ocasião eu expliquei aqui e expressei a minha indignação com o fato de eu ter sido quem tornou a notícia pública, de ninguém ter falado sobre esse mesmo assunto, de ninguém ter buscado saber, de ninguém ter tentado me desmentir. Era como se essa história tivesse completamente ignorada. Obviamente, a desvantagem de eu ainda ter algumas redes sociais é que este post no X atingiu mais de 1 milhão de impressões. Lembrem, a minha conta principal do X, que tinha 1,5 milhão de inscritos, continua bloqueada no Brasil e você só acessa via VPN. Mas a minha nova conta, a P Figueiredo 08, tá aí com 400 mil inscritos, o que faz com que meus posts dificilmente consigam ser ignorados. E depois de toda essa comoção e mais cortes que rolaram na internet, Reels e tudo mais, parece que a imprensa ouviu o meu clamor. E, creiam vocês ou não, quem primeiro ouviu foi a Folha de São Paulo, que publicou a seguinte matéria: chefe do Exército pede a Moraes que militares condenados não sejam algemados na hora da prisão. Vejam esse texto. Dificilmente, nessa semana, vocês vão encontrar algo mais humilhante do que isso. Leio para vocês. O comandante do Exército, Tomás Paiva, pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, que os integrantes da corporação condenados pela trama golpista sejam conduzidos por militares e não sejam algemados no momento da prisão. Os dois conversaram na segunda-feira na residência do general do Exército no setor militar urbano de Brasília. O ministro da Defesa, José Múcio, também participou do encontro. Procurado pela reportagem por meio do Gabinete de Assessoria de Imprensa do Tribunal sobre os pedidos do comandante do Exército, o ministro não se manifestou. A informação sobre o pedido de Tomás foi publicada inicialmente pelo UOL e confirmada pela Folha. Entre os militares já condenados pela primeira turma do STF, na trama golpista, estão o ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, e o ex-ministro Augusto Heleno, que comandou o GSI na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para os dois, a eventual prisão deve seguir protocolos similares à detenção do general Braga Neto, com separação de uma sala de Estado-Maior. O local mais provável é o Comando Militar do Planalto, no centro de Brasília. Braga Neto, por sua vez, está preso desde o ano passado em unidade militar no Rio de Janeiro, onde deve permanecer após Moraes determinar o início da execução da pena. Os militares ainda poderão perder o direito da prisão em unidade militar caso tenham cassados os seus postos e patentes pelo STM. Nesse cenário, eles serão considerados indignos do oficialato e perdem os benefícios típicos da carreira. Essa é a reportagem, ou um trecho dela. Eu tenho algumas coisas a comentar sobre isso. A primeira é a mais evidente. Vejam, nós estamos falando aí do Exército de Caxias, que também é o Exército de, pro bem e pro mal, é o Exército de Deodoro, é o Exército que, durante vários momentos do Brasil, foi o garantidor do mínimo de normalidade democrática. Foi responsável por golpes, foi responsável por contragolpes, foi responsável por manter governos,
foi responsável sempre pela manutenção do país. Na prática, o exército foi, durante muito tempo, um poder moderador. Seja como for, sempre foi respeitado. Mas hoje a gente vive um momento onde nós avisamos que aconteceria, que é um momento das maiores humilhações da história do exército. Veja, o Alexandre foi na casa do comandante do exército para confirmar que ele vai prender ilegalmente outros militares e para deixar claro para o general Frajola quem é que manda nas Forças Armadas. Qual foi a reação do general Frajola? Foi dizer ao Alexandre que há limites na sua jurisdição e que oficiais militares não estariam sujeitos a essas regras? Não. O que o general Frajola fez pode ser melhor descrito por uma cena do Tropa de Elite, onde o baiano pede ao Capitão Nascimento para ele não atirar na cara para não estragar o velório. Ou seja, Frajola aceitou que os subordinados e os seus companheiros de farda, os irmãos de arma dele, fossem presos, mas pediu que, pelo menos, eles não fossem algemados, porque aí ia ficar feio demais. Não está feio agora, com o general sendo preso em processo fraudulento, oficial com direito à prisão domiciliar, prisão militar, sendo ameaçado de ser mandado para um presídio comum, com as Forças Armadas completamente desmoralizadas, com um tenente-coronel que não pode prestar depoimento fardado. Não. Por favor, não deixem eles usarem a algema. O Alexandre respondeu que é possível. Como disse o meu querido amigo Flávio Gordon, desde que o general Frajola deite, role e dê a patinha. E falando desse tópico de prisão, tem algo que precisa ser dito também. Uma outra reportagem, dessa vez da CNN, disse que os generais Helena e Paulo Sérgio devem ficar em prisões militares em Brasília. O general Mário Fernandes, o coronel Câmara e o tenente-coronel Azevedo devem ficar em um batalhão da Polícia do Exército em Brasília. O general Braga Neto deve ficar em prisão militar no Rio de Janeiro. Mas ao mesmo tempo em que essas pessoas vão para prisão militar ou prisões militares, tem um outro oficial do Exército Brasileiro, um capitão, que está sendo ameaçado de ser mandado para Papuda, para Papudinha. E, segundo a reportagem, são grandes as chances deles serem mandados para lá. A gente está falando, obviamente, do capitão Jair Messias Bolsonaro, claro. E eu pergunto como é que funciona isso, né? Porque a legislação prevê que o cumprimento da pena de prisão ou detenção para os militares só pode ser dado em organização militar da respectiva força. Então, se com todos esses militares o estatuto está sendo seguido, por que não com o capitão Jair Messias Bolsonaro? Eu concordo que não existe ninguém acima da lei, mas também não deve existir ninguém abaixo da lei. É óbvio que eu estou partindo do pressuposto que ainda existe a lei. E não há lei no chão da questão. Olá, amigos do canal Olavo do Carvalho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assim como eu gostei e resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Lembrando que se vocês gostam desse tipo de análise política e comentários que a grande mídia acaba sempre escondendo da gente, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que vão ao ar todos os dias às 18, 19 e 20 horas de segunda a segunda, ou seja, o canal não para.
Então, para você não perder nada, ative o sininho das notificações e se inscreve aqui no canal. Se você quer fazer a sua parte para um país melhor, você pode se tornar apoiador do Paulo Figueiredo, esse jornalista que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos junto com o Eduardo Bolsonaro. Eles fizeram o que 512 deputados e 81 senadores não conseguiram fazer pelo nosso país. Então, para que esse trabalho continue, é fundamental que eles tenham um apoio. Entre aqui no link da descrição, pega o cupom Olavo é do Carvalho, que é um presente nosso aqui do canal para você, e se torne um apoiador. Cada pessoa que entra e vira um apoiador faz muita diferença. Paulo Figueiredo não tem apoio governamental e não recebe dinheiro público para fazer o que ele faz. Ele tira do bolso dele. Então, se você quer apoiar, tem um link aqui na descrição, tem o nosso presente, e com menos de $5 por mês você faz a sua parte. Se você quer se tornar um apoiador ainda maior, fazer mais diferença e poder se comunicar com Paulo Figueiredo, ter acesso ao e-mail dele, a uma reunião mensal com os patronos Gold, você vira patrono Gold. É $50 por mês e você tem acesso a um grupo exclusivo com pessoas brilhantes e que tem debates de excelentíssimo nível lá dentro. Então não perca tempo, faça a sua parte, porque o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão fazendo a dele. Valeu!